Olá para você ligadinho aqui no canal do Laza. Chegamos com esse pós-jogo de um Chelsea na marcha lenta, vencedor por 2-0 diante do LAFC. Antes de mais nada, antes da gente começar a destrinchar aqui o vídeo, já queria pedir aquele seu like maroto, inscrição aqui no canal se você é novo e tá chegando. Teremos também participação do nosso queridíssimo amigo Thiago aqui do Território MLS, vai falar as impressões dele, especialista na MLS, vai falar sobre o que achou dessa estreia do LAFC, time que teve o Boanga no primeiro tempo, no segundo tempo jogando próximo também com o Giroud, o Lloris bem. Mas vamos trazer um pouco mais do lado do Chelsea, vamos trazer um pouco mais do lado econômico do jogo. Um jogo segunda-feira, 3 horas da tarde, não é feriado nos Estados Unidos hoje. É uma segunda-feira útil, onde apenas 22 mil pessoas assistiram o jogo no Mercedes-Benz, um estádio que cabe mais de 85 mil, né, espectadores. É um estádio gigantesco, é o estádio do Atlanta Falcons, estádio do futebol americano, da NFL. Hoje, obviamente, o Chelsea, um time internacional, um time tradicional, um time gigantesco, poderia levar a sua torcida, acaba que enfrenta um time da costa oeste dos Estados Unidos, né, e o Los Angeles joga literalmente do lado oposto, né, da sua casa. A maior parte da torcida do LAFC são os hispânicos que moram na Califórnia, são latinos, são mexicanos, né? E não são todos que conseguem atravessar o país para assistir um jogo em Atlanta segunda-feira, 3 horas da tarde. Por isso a gente vê também uma baixa, podemos dizer assim, apenas 22 mil torcedores para uma partida de segunda-feira à tarde. A FIFA, inclusive, né, tem rasgado dinheiro em questão de marketing, em questão de doação de ingresso, né, estimula-se algo em torno de 50 milhões de dólares para promover, para estimular a galera a colar mais na Copa do Mundo de Clubes. Pô, assim, né, eu acho que falta um pouco do tato, falta um pouco da cultura norte-americana também. Eu não sei se aqui no Brasil teria um apelo, né, para um jogo segunda-feira, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Qual seria o apelo, né, numa cidade como, né, como Brasília, como Salvador? Eu acho que grandes centros, né, trazendo um pouco mais para o lado sul, onde talvez Porto Alegre, não vou falar o eixo Rio-São Paulo, eu excluo dali, porque aí a gente pode contar muito com turistas e outros pontos, mas se pegarmos regiões, né, eu acho que também não seria um apelo, mas eu acho que talvez teria um apelo maior do que vimos, né, nos Estados Unidos nesse início de Copa do Mundo de clubes. Bom, falar um pouco do jogo, né? A gente tem que falar realmente do jogo, o que aconteceu nessa vitória do Chelsea por 2-0 diante do LAFC. Pedro Neto abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Enzo Fernandes ampliou aos 35 do segundo tempo. Primeiro tempo totalmente distinto da primeira etapa, onde o Chelsea jogando na marcha lenta, os caras com a calça jeans molhada, sabe? Tocando de lado, cansado, sem querer pressionar, sem querer correr. Tanto é que tomou a pressãozinha ali da equipe do LAFC, né? Não foi aquela coisa de que olha, nós estamos jogando contra um time de MLS aqui e foi tudo fácil, foi tudo lindo e foi muito tranquilo. Acho que muito pelo contrário. Inclusive fica um sinal positivo para a equipe do Flamengo, que o Chelsea não mostra ser tudo isso, se o Chelsea for realmente com essa marcha lenta do primeiro tempo, porque no segundo tempo tem a virada de chave, a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, o LFC também mostra, né, um time que sabe brigar, sabe marcar. Destaque para o brasileiro Igor Jesus, ex-jogador do Flamengo, cria da base do Flamengo. Foram 17 finalizações do Chelsea na partida, 7 para a equipe do LAFC. O Chelsea confirmou o seu favoritismo, né? O importante é sair de lá com 3 pontos, mas assim, não foi uma goleada, não
fez um saldo muito positivo. O Chelsea, isso é bom para o Flamengo, dependendo do enfrentamento, né, do Flamengo com o LAFC. Por quê? Vale lembrar aqui mais uma vez, saldo de gols é o segundo critério nessa Copa do Mundo. O primeiro critério é o confronto direto, diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. E aí, a gente estava falando do Chelsea, que inclusive levou até alguns sustos, né, dessa equipe do LAFC nessa abertura do grupo D. Lembrando que tem o jogo ainda do Flamengo nesse grupo que encara o Esperance da Tunísia, né? A jogada do Pedro Neto, o gol dele é absurdo, né? Aquele corte seco, ele deixa o zagueiro caído no chão, né? Na hora do drible, ele puxa para a perna esquerda, com a bola enfiada, ele consegue bater no contrapé do Hugo Lloris, acaba o goleiro francês não conseguindo fazer a sua defesa, né? E na segunda etapa, a estreia de Lian Delap, jogador que veio, atacante que veio do Ipswich Town com a camisa 9 do Chelsea. O Chelsea estava precisando de um atacante com características diferentes do Nicolas Jackson. E o Lian Delap é esse jogador, né? O Lian Delap, inclusive, sai da área, dá essa amplitude. Ele que faz o cruzamento, um belíssimo cruzamento. Diga-se de passagem, né? Um cara que cruzou lindamente, viu? Para o Enzo Fernandes chegar, matar ali e concluir contra o gol do Hugo Lloris, fazendo o 2-0, ampliando, né, na reta final do segundo tempo. Agora, as duas equipes voltam a campo na sexta-feira, né? O Chelsea encara o Flamengo e o LAFC encara o Esperance da Tunísia. Acho que na questão de, né? A questão de, vamos analisar o jogo. O Chelsea foi superior, óbvio, sem forçar, sem colocar a quinta marcha, sem se desgastar 100%. Tanto é, né, que o Enzo Maresca poupa o Enzo Fernandes no primeiro tempo, ele entra só na segunda etapa, né, um dos principais jogadores, entra com a hora que ele chega no campo, pega a braçadeira de capitão, então tem a moral, a gente sabe disso. Teve a estreia do Lian Delap, né, acaba tirando algo positivo, né, o Gusto depois entra também no intervalo no lugar do Reece James. Eu gosto do Gusto mais do que o Reece James, acho que apoia mais. E assim, né, o Kunku entrou no final, né, no lugar do Cole Palmer, o Caicedo sai também. O Caicedo foi um dos jogadores que disputou todos os jogos da Premier League, então o Caicedo também tá cansado. O Chelsea tem o Andrei, inclusive, no seu banco de reservas. Pode aí o brasileiro fazer parte desse squad do Chelsea na Copa do Mundo. Bom, o Lian Delap, como eu estava destacando, né, acho que é uma estreia muito interessante, com uma linda assistência logo no seu primeiro jogo, já tem ali cravada uma assistência, então é realmente muito interessante como a gente vê esse time do Chelsea jogando agora de igual para igual com a equipe do LAFC, saindo com 3 pontos, abrindo 2 de vantagem, muito interessante. E agora, obviamente, a gente vai escutar também o Thiagão para trazer uma análise do lado do LAFC. E você já sabe, né? Você já sabe, aqui no canal do Laza, vamos trazer vídeos, vamos trazer repercussões, vamos trazer lives também sobre os jogos do Mundial de Clubes. Fim de jogo, vitória dos ingleses, Chelsea 2, LFC 0 nessa primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. O LFC sai derrotado, uma derrota que já era esperada, desempenho melhor até do que era esperado. Eu esperava que o Chelsea, de fato, conseguisse uma goleada, algo do tipo contra o LFC. É um time muito superior, é claro, mas a sensação é que o Chelsea jogou todos os 90 minutos com o freio puxado na primeira marcha, né? De fato, um nível bem abaixo do que a gente está acostumado a ver do Chelsea. O time entrou com uma intensidade menor, mas teve o controle do jogo durante toda a partida. Até comentei nas minhas redes sociais que parecia aquelas semifinais daqueles mundiais antigos que a gente estava acostumado, né? O Intercontinental, em que os times europeus faziam somente o suficiente para vencer. E a sensação é que foi isso que aconteceu. E por isso até o Chelsea correu perigo. No segundo tempo, principalmente, o LFC levou perigo ao Chelsea, poderia ter feito um gol. O Buangá, bastante ativo na segunda etapa, quase marcou e o Chelsea quase se complicou, mas a sensação, como eu disse, é que o controle estava ali. O Chelsea, quando acelerou um pouquinho no segundo tempo, foi lá e conseguiu fazer o gol que deu a vitória. O Enzo Fernandes aparecendo bem na área, o Enzo Fernandes que entrou inclusive durante a partida, entrou na área, apareceu muito bem, fez o gol e deu a vitória ao Chelsea 2-0, como eu disse.
uma atuação bem abaixo do Chelsea, mas que eu acho que vai acelerar durante a competição. Acho que contra o Flamengo a gente já vai ver um Chelsea um pouco diferente. É o grande teste dessa primeira fase, da fase de grupos. O Chelsea deve soltar um pouco mais o time contra o Flamengo, até porque é um adversário de um nível maior do que é o LAFC. E talvez na terceira rodada a gente veja o Chelsea poupando bastante, botando o time reserva, rodando o elenco contra o Esperance da Tunísia, até porque se vencer o Flamengo já vai estar classificado na última rodada e vai poder de fato soltar esse elenco, rodar esse elenco. Então acho que vai ser isso que vai acontecer. Para o LAFC, pontos positivos. O time competiu, fez um bom segundo tempo, principalmente contra o Chelsea, mostrou bastante dignidade num confronto que, apesar do Chelsea estar com um freio de mão puxado, digamos assim, a equipe do LAFC levou perigo ao Chelsea no segundo tempo. Poderia ter feito gol, poderia ter empatado. Acho que passa muito por isso essa partida do LFC, e é claro, um saldo pequeno também, né? Uma diferença pequena de gols, um 2-0. Acredito que se o Chelsea vai vencer Flamengo e Esperance, também vai ser isso, 2 gols no máximo, né? 3 gols. Acho que o Chelsea, nesse nível de intensidade, não deve golear ninguém. Bom que o LFC segurou, não deixou abrir uma grande margem de saldo de gol e deve ir para a vitória contra o Esperance e, quem sabe, decidiu a vaga contra o Flamengo na última rodada. Acho que passa muito por isso. O time melhorou no segundo tempo, tem coisas boas a tirar, mas o principal é que fez uma partida digna contra a equipe do Chelsea e sai com uma boa imagem, né, para os próximos 2 jogos, tudo certo. Perder para o Chelsea já era esperado. Agora é tentar competir contra o time da Tunísia e contra o Flamengo. Contra o Flamengo, uma missão muito mais complicada, é verdade, mas dá para a equipe do LAFC sonhar em, quem sabe, competir com o Flamengo e buscar uma classificação, Lázaro. Bom, então é isso, hein? Você teve aqui uma análise de Chelsea 2, LAFC 0, abertura do grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Se você chegou até aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo. Vamos juntos para fazer uma cobertura grande dessa Copa do Mundo, hein? Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.